da maneira mais generosa possível. Quero cumprimentar o Bruno, quero cumprimentar os demais presentes e dizer mais uma vez que da minha satisfação, do meu prazer e da minha honra de falar para este grupo de pesquisa já tudo tão tradicional na Universidade Federal do Piauí. Eu permito-me dizer que sou um amigo do Piauí. Mas vamos começar. O tema que me foi proposto foi sobre separação de poder. Me foi proposto pela Samila e eu resolvi apenas qualificar o tema colocando 200 anos de discussão no Brasil, porque, na verdade, desde 2022, ano passado, o seguinte, nós comemoramos e comemora aqui, muitas vezes, exercer um espírito crítico muito acentuado sobre o que se chamou a independência do Brasil. E desde lá, a questão da separação dos poderes é uma constante nossa evolução político-constitucional, muitas vezes trazendo grandes problemas, grandes questões, rupturas mesmo no nosso tecido constitucional, mas vamos levando e, mais uma vez, estamos diante aí, hoje, de uma série de problemas ainda em relação à separação dos poderes. Eu, quando conversei com a Samila, eu tive a ocasião de dizer que este tema é um tema próprio do século XVIII. Por conseguinte, ele discuti-lo hoje tem, com certeza, algum sentido de anacronismo, porquanto, em boa parte das democracias, evidentemente que a separação de poderes sempre dá problemas, mas também tem soluções mais acentuadas do que nós temos no Brasil. Mas, dito isto, vamos em frente, né? Lembrando sempre o grande Guimarães Rosa, que na vida o importante é ter coragem. E vamos ter a coragem suficiente para enfrentar esta problemática da separação de poderes no Brasil. Falando em separação de poderes, não se pode desconhecer de início a grande contribuição teórica de pensadores do liberalismo político e do iluminismo, né, consequente em relação à matéria. O pai fundador da separação dos poderes do Estado, na verdade, foi o filósofo inglês John Locke. Ele estabeleceu lá no seu segundo tratado sobre o governo civil uma teoria bastante sofisticada e inovadora em relação à separação dos poderes. Se fala em poderes pelo menos desde Aristóteles, né? Aristóteles já lá nos seus livros destacava que as funções do Estado são três: a função legislativa, a função executiva e a função judicial. Mas a separação de poderes do Estado só se dá a partir da teoria lockeana e, na prática, a partir da criação dos grandes estados, do desenvolvimento dos Estados nacionais, sobretudo no século XVIII, com a emergência do movimento chamado constitucionalismo. Mas se assente desde então. O pai fundador é o Locke. E por que Aristóteles já falava nisso, Cícero falava nisso, pensadores medievais falavam nisso, e o criador é o John Locke? É porque, pela primeira vez, alguém estabeleceu que os poderes do Estado deviam estar separados em órgãos e pessoas, né? Se nós lembrarmos bem alguns reis sobre os quais há
há muitas histórias, né? Por exemplo, o rei Salomão. O rei Salomão era conhecido por duas funções do Estado bastante às quais ele deu bastante fundamento. Lembremos dos julgamentos de Salomão. E lembremos também que Salomão foi o construtor do Templo de Jerusalém, que foi um monumento na Idade Antiga. Né? Então, era ao mesmo tempo um grande juiz e um grande administrador. Né? No século XVII, um rei francês, Luís XIV, rei Sol, dirá: "Não, o Estado sou eu". O que ele está querendo dizer com isso? Que ele legislava, administrava e jurisdicionava, né? Em última palavra. Tá certo? Então, quando Locke estabelece a sua teoria da separação de poderes, ele está colocando este novo desenho, esta nova engenharia institucional, uma configuração político-constitucional em que há órgãos diferentes. Né? O Locke não é separação uma do Montesquieu, tripartite, né? Mas há órgãos diferentes, né? E pessoas diferentes, em que, para que as coisas não se volte ao absolutismo ou refluam para formas outras de tirania, é necessária esta separação. Um outro grande pensador da separação de poderes, evidentemente, que é o Montesquieu, é o mais famoso, mais conhecido. E por que isso? E não Locke? Porque o Montesquieu teve a ventura de que as suas teorias fossem postas num documento constitucional, que é um documento, inclusive, muito longevo, né? Que é a Constituição Americana de 1787, quando os pais fundadores americanos, na Convenção da Filadélfia, fizeram um texto constitucional para o Estado Nacional, para as 13 ex-colônias da Inglaterra no Atlântico Norte, que haviam se tornado independentes, formaram uma confederação, e agora, em 1987, se transformou numa federação, num Estado só. É, Montesquieu, então, partiu para a posteridade. Tanto é que hoje, de um modo geral, nós discutimos a separação de poderes em três poderes. Né? Em três poderes. E eu queria também tocar aqui no pensador, que nos é muito caro, que é o Benjamin Constant. Benjamin Constant de Rebecca, que era um pensador político e político também, um jornalista eminente, que pontificou na França, sobretudo no período imediatamente pós-revolução, nas primeiras décadas do século XIX. E o Benjamin Constant propôs algo diferente. Propôs que, além dos três poderes elaborados pelo Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário, devia ter um poder que ele chamava poder neutro ou real, que devia ser atribuído ao monarca constitucional, para ele, monarca constitucional, nas situações, nas conjunturas de crise entre legislativo, executivo e judiciário, ele pudesse moderar ou resolver o conflito. Né? É uma situação que o Constant adaptaria para a circunstância em que o rei reina, mas não governa. Quem governa é um poder executivo. Tá? E o rei ficaria, por conseguinte, com esse poder para, em situações de emergência, em situações de dificuldade, pudesse encaminhar na solução de conflitos político-institucionais. Então, esses três pensadores têm muita importância e os dois últimos dizem respeito muito de perto
as bases constitucionais do Estado brasileiro. O primeiro, o primeiro deles, que é o segundo pela ordem cronológica, o Benjamin Constant, inspiraria dispositivos muito importantes da primeira Constituição brasileira, a Constituição outorgada de 1824. E o Montesquieu via americanos, via sobretudo o livro federalista norte-americano, teria a sua importância no Brasil, dado que a Constituição de 1891 introduziu no Brasil o sistema de tripartição, bem inspirado, às vezes até demais, no constitucionalismo americano, na Constituição americana de 1787. E de lá para cá, nós tornamos montesquianos nesse sentido de adotar separação dos poderes, pelo menos no nível nominal. Né? No nível nominal. Estou dizendo isso porque depois talvez eu fale ainda disso, mas havia um pensador brasileiro do começo do século passado, filósofo de direito, ministro supremo, Pedro Lessa, que acentuava que, naquela época, né, e é uma vontade, evidentemente, né, os poderes do Brasil eram harmônicos e independentes, e eram três: o poder executivo, o poder executivo e o poder executivo. Mas as coisas mudaram, né? As coisas mudaram, tá certo? Nós falaremos disso. Por que não recordar estes pensadores? Estes pensadores tenham consideração, sobretudo, que as palavras de Roberto Bob, um pensador que eu leio muito e sempre encontro lições inovadoras nas suas obras, né? Inclusive no seu livro, que hoje completa 30 anos de edição, que é o Direita e Esquerda, Razões de uma Distinção Política, né? Mas em outros do Bob. Mas o que eu queria ressaltar é a importância que o Bob dá ao que eles chamam os temas recorrentes. Formas de governo, forma de Estado, separação de poderes, e a ênfase que ele dá na chamada lição dos clássicos, na chamada lição dos clássicos. Né? Por conseguinte, eu acho de grande importância acadêmica e política o retorno às leituras do Locke, do Montesquieu, do Constant e de outros pensadores clássicos, tá certo? Muitas vezes eu vejo algumas discussões, por exemplo, uma discussão que há nos manuais, se deve dizer separação de poderes ou separação de funções, e às vezes esse pessoal não leu bem os clássicos, né? Dos clássicos, até porque quando se lê bem, como se diz o Machado de Assis, se entendermos o conceito, não devemos curar as palavras. Então, se a separação de poderes ou separação de funções, sobre as quais manuais de direito constitucional gastam páginas e páginas, para uma questão absolutamente ociosa. Né? As funções legislativas, executivas, jurisdicional existem e têm a sua independência, a sua autonomia. É, Evidentemente, quando a gente está falando ainda aqui um pouco com o Bob, como se está se referindo a esses clássicos e as questões dos temas permanentes, isso sempre é no sentido do aperfeiçoamento do Estado, na busca daquilo que os pensadores e filósofos políticos chamaram a boa república ou a ótima república. Quer dizer, está sempre no nosso horizonte de estudiosos do direito constitucional e da política
a busca prática, empírica, real, da boa república ou da ótima república, que nós não alcançamos muitas vezes, mas pelo menos podemos nos aproximar dela, dadas aquilo, buscando outro pensador muito importante, a situação o Nicolau Maquiavel, né? naquela sua conceituação de virtude e fortuna. Quer dizer, o que é a virtude política? É, diante do quadro institucional que nós temos, buscarmos as melhorias possíveis e realizáveis, tá certo? Possíveis e realizáveis. Ou seja, é sempre, de algum modo, necessário que nós busquemos as utopias. Né? Eu não sei se eu cometo algo paradoxal, né? Ao falar de utopia, mas utopia realizável, tá certo? Então, digamos, na medida em que nós estudamos os clássicos, nos aprofundamos neles, nós podemos pensar em utopias realizáveis. Mas vamos para lá. É, ditas essas tais palavras introdutórias da teoria da separação de poderes, eu passo para a problemática da separação de poderes no Brasil. Evidentemente que nós temos no Brasil 200 anos de discussão da separação dos poderes. E 200 anos em que muitas vezes se tem alguma dúvida se realmente nós já institucionalizamos um sistema de separação de poderes, se não ótimo, pelo menos razoável. Né? Ou se está no nosso horizonte este grau maior de razoabilidade, de racionalidade da problemática da separação de poderes no nosso sistema político. Tá? O Brasil começa o seu processo constitucional há 200 anos, conforme nós de, de, convencionamos. Né? Convencionamos. O processo constituinte do Brasil, e autônomo, realmente nacional, começa com o Constituinte de 1823. Por que, é que eu estou dizendo autônomo, eminentemente nacional? Porque antes nós já tínhamos tido uma participação constituinte na Assembleia Portuguesa, nas cortes portuguesas, que pretendiam dar uma constituição para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Mas a nossa experiência foi muito precária e muito conflituosa, e, na verdade, o processo constituinte nacional conversa com a Constituição de 23, desculpa, com a Constituinte de 1823, que não teve resultado, como todos nós sabemos. Inaugurada no dia 3 de maio de 1823, uma constituinte com cerca de 100 constituintes, distribuídos pelas províncias do Brasil, né? Inclusive o Piauí, o Ceará, e foi dissolvida pela força em novembro, no dia 12 para 13 de novembro do mesmo ano. Né? E aí veio a nossa primeira Constituição, que não é fruto da Assembleia Constituinte. Foi uma Constituição outorgada pelo imperador Pedro I. Né? O imperador dissolvido a Constituinte, em novembro, de imediato convocou um conselho de notáveis, de pessoas da sua confiança, alguns dos quais participaram da Constituinte de 1823, outros não, porque, inclusive, tinham sido exilados, presos, banidos do país, mas fez um conjunto de notáveis, um conselho encarregado de elaborar uma Constituição para o país. E elaborar
A principal figura deste conselho era um homem político conservador, de grande competência técnica, que foi o Marquês de Caravelas. O relator da Constituinte de 1823, que foi o Andrada Antônio Carlos, depois do discurso do Senado, teria dito, né, a Constituição de 1824 copiou em tudo o projeto da Constituinte de 1823, mas lhe acrescentou um poder moderador. Conforme eu disse aqui para vocês no início, a ideia do constant, de um quarto poder, um poder que ele chamava real ou neutro, que estava acima dos outros poderes, mas seria utilizado somente em circunstâncias de crise institucional, foi adaptado e colocado aqui na Constituição Brasileira de 1824. Então, digamos, me parece que apenas duas constituições no mundo adotaram a sistemática quadripartida baseada em constante, tá certo? A brasileira de 1823 e a portuguesa de 1826, que também foi otorgada pelo imperador brasileiro Dom Pedro I, né, que era o herdeiro do trono português, e com a morte do seu pai, abdicou em favor da sua filha, mas otorgou uma Constituição para Portugal, que era, em quase tudo, uma cópia da Constituição Brasileira de 1824. Né, de modo que nós podemos, talvez, dizer com certa segurança que a teoria de Constituição, na verdade, foi adotada no Brasil. Né? E foi adotada, e a Constituição de 1824 foi a mais longeva de todas as constituições brasileiras. Vigorou de 1824 até 1889, com a proclamação da República. Né? E, no segundo reinado, assistiu-se à institucionalização deste poder moderador em bases extremamente particulares aqui no Brasil, né, que deu ao imperador Pedro II um poder muito grande na organização política, na distribuição dos cargos, na formulação dos governos parlamentaristas e assim por diante. Né? E assim por diante. De modo que o poder moderador realmente se institucionalizou no Brasil a partir do segundo reinado. Né? No primeiro reinado foi um período de crise, né? O imperador abdicou em 1831, de 1831 a 1840, o período das regências e a qualidade de detentor do poder moderador era privativa do imperador, então é a partir de 1840 que realmente o poder moderador entra em funcionamento. Né? E sobre o poder moderador, este é o quadro. Quando chegou a República, em 1889, se tentou logo institucionalizar o novo regime, ou a nova forma de governo, no decreto número 1 o dia 15 de novembro de 1889, dia da proclamação. E esse decreto já instituía no Brasil, mudava, por exemplo, radicalmente, por decreto, a forma de Estado. Né? O Estado unitário se transformava, se transmutava num Estado agora federativo. E depois viria à tona a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana e a segunda Constituição brasileira. Sobre o projeto de Constituição,
teve a feitura e a influência de um jurista brasileiro profundamente influenciado pelo constitucionalismo americano, que foi Rui Barbosa. E a Constituição, a Constituinte de 1891, abarcou aqui para o país as principais instituições políticas americanas, norte-americanas, criadas desde 1787. Né? Que instituições são essas? A República, em contraposição à monarquia, o Estado federativo federal, em contraposição ao Estado unitário do período imperial, e mais um bicameralismo eleito temporário, Todos nós sabemos que o Senado, durante o período imperial, os senadores eram eleitos nas províncias em lista tríplices e escolhido um pelo imperador, ele era vitalício, né? Verdadeiramente vitalício, só sair de lá ou por renúncia ou por morte, né? por morte, e se transformou na República num Senado temporário e eletivo também, né? Temporário. E ao lado da Câmara dos Deputados, que já era temporária desde a época do Império. Se criou também a separação de poderes, agora com base na sistemática do Montesquieu, do legislativo, executivo e judiciário. Pode-se dizer que a Constituição de 91 lançou a última pá de cal naquilo que se chamava, durante o Império, o poder moderador. Tá certo? Eu vou falar ainda um pouquinho sobre isso, para a atualidade. Na atualidade. E aí, o que é que aconteceu mais? Aí nós criamos aquilo que eu chamo a coluna vertebral das instituições político-constitucionais brasileiras. O quê? República, Estado Federal, uma que eu não falei, que é extremamente importante, que é o presidencialismo. O presidencialismo, né? Os americanos eram governados por um rei. Quando proclamam o seu Estado independente, o seu Estado constitucional, o que eles fazem? Elegem, escolhem um rei temporário e eletivo, né? Que é o presidente da República, tá certo? Temporário e eletivo, diferentemente dos monarcas de pai para filho, como agora acaba de acontecer com a coroação do rei Charles III. Né? Então, o presidencialismo, o bicameralismo eletivo, a separação de poderes tripartite ou tripartida, e a crescida de uma outra instituição que só viria à luz nos anos 30, que foi o proporcionalismo, o voto proporcional para as eleições de deputados federais, deputados estaduais e senadores. Então, ninguém aqui no Brasil se gosta de dizer que aqui nada dura. Isso não é verdade. Né? República, Estado Federal, bicameralismo, presidencialismo, separação tripartite de poderes e proporcionalismo com menoridade são instituições centenárias, né? Centenárias. Tá certo? O proporcionalismo tem 90 anos, mas as outras vêm do alvorecer da República. Tá? Então, digamos, este o quadro. Né? Mas, voltando aqui ao poder, a separação de poderes é na base tripartida. Né? Todas as constituições brasileiras adotaram este princípio. 91, 34, 57, 46.
67, 69 e 1988. E 1988. É, é, é. E aí, como é que tem sido isso? Né? Como é que tem sido a separação de poderes na prática? Né? Repetindo o Guimarães Rosa mais uma vez, quando diz, né, que coisa é viver, uma coisa é ter ideias arranjadas, e outra é viver num país de pessoas de mil e tantas misérias. Então, digamos, como é a teoria do Montesquieu, a separação tripartite dos poderes, do Montesquieu via os federalistas norte-americanos, conforme ela chegou no Brasil, como é que ela tem sido institucionalizada? Né? Evidentemente que há períodos em que parece que o executivo teve uma força muito grande, sobretudo durante os primeiros tempos da República Velha, e depois, em dois outros períodos, teve uma força extrema. Nós tivemos, durante o século XX, dois períodos de ditaduras escancaradas no Brasil. Né? Uma delas é a, a de 1937 a 45, o período denominado Estado Novo, né? Em que o Poder Executivo fechou as atividades do Legislativo, que foi fechado em todos os níveis da federação, e o Poder Judiciário subsistiu, mas o Poder Executivo, o presidente da República, tinha força, inclusive, para mudar decisões do Supremo Tribunal Federal. Né? Depois nós tivemos outro período de ditadura, que é o período que vai de 64 a 1985, em que, embora as instituições legislativas funcionassem, mas funcionavam de maneira muito decorativa e em que, evidentemente, o Poder Executivo tinha muita força. Né? O Poder Executivo, nessa sistemática de separação de tripartite, ele foi reforçado no século XX, não só no Brasil. Né? Em todo lugar do mundo, o poder executivo ganhou muita força. Por quê? Pela própria reconfiguração do Estado. O Estado do século XX é um Estado que busca intervir nos planos econômicos e social, nos planos econômico e social, e, por conseguinte, então, quem este grau de intervenção fundamentalmente uma atividade do Poder Executivo. Então, de um modo geral, mesmo nas democracias bem consolidadas, bem institucionalizadas, o Poder Executivo ganhou força. Nos Estados Unidos, deve lembrar do New Deal, do presidente Roosevelt, né, que dá muitos poderes ao Executivo. Na Alemanha do pós-guerra, a mesma coisa. Na França, na Inglaterra, e assim por diante. Né? E aqui entre nós também o Poder Executivo ganhou força, acentuada por, ademais, por estes períodos de ditadura. Né? Ditadura, normalmente, não é ditadura do Legislativo, não é ditadura do Supremo. Ditadura, normalmente, é do Poder Executivo, né? É o poder que controla a força, que tem nas suas mãos as Forças Armadas, polícias, diversas atividades de repressão e assim por diante. Né? Então, digamos, de um modo geral, o Poder Executivo se tornou maior durante o século XX. Mas não significa que os outros poderes deixaram de existir. Mas é sempre bom lembrar, o Pontes Miranda, comentando a problemática da separação de poderes, nos seus magníficos comentários à Constituição de 1946, em vários volumes, né? Ele diz lá que, de princípio, teoricamente,
os poderes são diferentes, independentes, etc. Né? Mas, na vida prática, é possível que o poder, sociologicamente, se sobreponha sobre os outros. Nós temos um exemplo aqui muito patente, né? Não é que eles tenham poder ditatorial, mas um poder que ganhou muita força, sobretudo por conta de certa inércia, de certos comportamentos muito tímidos no Brasil do poder legislativo, que foi o poder judiciário, né? Poder judiciário, tá certo? Então, digamos, é possível que a sistemática de separação de poderes, quando ela se configura em termos práticos, ela se torne, possa dar maior peso ao poder e tirar de outro, depois disso mudar ou não mudar, e assim por diante. Né? E foi essa dinâmica que aconteceu no Brasil. Né? Aconteceu no Brasil. Com a Constituição de 1988, os anos 80 no Brasil assistiram, final dos anos 70 os anos 80 assistiram a efervescência política muito grande no Brasil, né? No sentido da recuperação das franquias democráticas e de certas reformulações na nossa sociedade, na nossa economia, na nossa política, que haviam sido obscurecidas pela ditadura que se instaurou aqui em 1964, se reforçou em 1988 e que fez com que a nossa separação de poderes, a nossa organização federativa e as franquias democráticas políticas fossem muito malbaratadas. Então, por conseguinte, nos anos 80, havia um anseio, havia um conjunto de lutas no sentido da restauração digamos, dessas franquias democráticas. E nós tivemos algo muito importante que aconteceu neste país. Né? Em 1987, 1988, nós realizamos um processo constituinte de profunda participação dos setores organizados da sociedade e acabamos por construir um texto constitucional capaz de nos fazer restaurar a separação de poderes, a ordem federativa e as franquias democráticas. Tá? Este texto é o da Constituição Federal de 1988, que, como dizia o eminente mestre, saudoso mestre Paulo Bonavides, é o melhor dos nossos textos constitucionais, apesar dos seus inimigos. Dos seus inimigos. Eu tenho que me aproximar do fim, que eu não vou falar mais do que a Samir me deu de franquia temporal. Tá? Mas hoje nós estamos diante de uns problemas muito sérios em relação ao que nós chamamos ao princípio da separação dos poderes. Sobretudo o período de governação de 2019 até 2022, nós assistimos a um conjunto de turbulências nesta problemática da separação dos poderes. Né? Um executivo inconformado com os limites que lhe são dados constitucionalmente, utilizou o período de governação para ameaçar a estabilidade política, para tentar distorcer as nossas instituições e assim por diante. Né? E assim por diante. E neste contexto, advém uma discussão que se pensava que estivesse já sepultada, estivesse apenas no nosso livro de história, que é a do poder moderador.
Isso começou muito mal com o ministro do Supremo, que saiu pelo Brasil, dizendo que eh, existia um poder moderador implícito no constitucionalismo brasileiro, e esse poder moderador caberia ao Supremo Tribunal Federal. Né? É isso que o Rousseau diz lá no início do discurso sobre a origem e a desigualdade entre os homens, que aquele que na primeira vez cercou um pedaço de terra e disse que isso é meu, devia ter sido assassinado pelos que ouviam, porque a partir daí começaram os problemas, as guerras, as vinditas, as perseguições e assim por diante. A mesma coisa, alguém devia ter calado este ministro do Supremo e ter dito isso não existe, isso é coisa anacrônica, etc, etc. Né? E o certo é o seguinte, que o Supremo não tem um poder moderador, mas aflorou na sociedade um viés extremamente autoritário a dizer que existe o poder moderador constitucionalmente implícito e esse poder pertence às Forças Armadas. Isso é toda um conjunto de falsificações hermenêuticas em relação ao texto constitucional. O texto constitucional é um texto da democracia. Forças Armadas são absolutamente necessárias, mas circunscritas às suas funções de defesa externa do país, né? Devem estar bem preparadas, bem apetrechadas, mas Forças Armadas não são um instrumento para determinar as decisões políticas, sobretudo aquelas decisões de última instância. Né? Então, digamos, nós estamos aí tivemos essa ressurgência desse poder moderador, alguns juristas importantes vieram a colação, a dizer, a desafiar os seus argumentos e, sobretudo, a desafiar a nossa paciência com esta ideia de poder moderador. Né? Mas, por outro lado, tem um outro problema também que nos aflorou de um tempo para cá, a partir do contexto do texto constitucional de 1988, e é crescente, que é o problema do que nós chamamos da judicialização. Da judicialização. Hoje, no Brasil, nós temos que realmente, passados estes problemas que nos foram colocados durante 4 anos, né? Inclusive com a tentativa de um golpe de Estado no 8 de janeiro, a gente talvez tenha que repensar que a grande instância de decisão política do sistema democrático e de um sistema funcional como o brasileiro é o legislativo. Mas o legislativo precisa legislar. Precisa legislar. Nós não podemos fazer com que tudo no Brasil seja judicializado. Né? Fala-se muito daquela coisa da briga de galo, né? Que chega ao Supremo, mas todas as instâncias sociais buscam essa judicialização. E o principal mau exemplo vem do próprio legislativo. Uma minoria parlamentar perde uma votação, o que é que faz? Vai atrás do judiciário para o judiciário suspender, intervir, etc, etc. Né? Então, digamos, isso é um problema institucional que nós temos que estar conscientes que nós temos que discutir e encaminhar soluções. Né? Mas eu não sou descrente das possibilidades institucionais
atingirem uma república razoável no país, não. Eu acho que nós temos alguns dados que nos são muito favoráveis, né? Por exemplo, esta continuidade institucional. Hoje nós sabemos, depois de mais de 100 anos de prática, de federação, de separação de poderes tripartite, de bicameralismo, de república, de proporcionalismo, nós sabemos o que estas instituições têm de potencial de satisfação e o que tem de erros, né? E que nós podemos, por conseguinte, contemporizar, mudar, mas parece-me que essas instituições no Brasil são responsáveis, em boa medida, pelos progressos institucionais que nós temos tido. De modo que, a mim, me parece extremamente penoso quando eu vejo alguns reformadores políticos de ocasião querendo transformar o Brasil numa monarquia, querendo mudar o presidencialismo para o parlamentarismo, mudar a separação de poderes com a introdução de novo do poder moderador e assim por diante. Eu acho que, pelo contrário, as nossas instituições estão aí e não são as culpadas pelos nossos problemas, tá certo? Os problemas são outros, né? Uma outra coisa no Brasil que nós discutimos muito e que não chegamos ainda a boas conclusões, que é o presidencialismo, uma situação que está intimamente vinculada à história da separação de poderes, sobretudo entre executivo e legislativo, né? Nós conseguimos formular, a partir de 1988, uma praxis política com a formulação de aquilo que se chamou um presidencialismo de coalizão, que funcionou muito razoavelmente durante os governos, 8 anos de Fernando Henrique e 8 anos de Lula, e até durante o primeiro quadriênio da Dilma Rousseff, né? Que funcionou muito razoavelmente e evitou aquilo que era um dos nossos grandes medos, era a paralisia decisória e a ingovernabilidade, né? Hoje, o presidencialismo de coalizão ele foi muito maltratado, né? Sobretudo durante o período do Bolsonaro, né? E que buscou a realização daquilo que um cientista político da Universidade de São Paulo, José Augusto Guilhom de Albuquerque, chamou de presidencialismo de orçamento. Quer dizer, nós não precisamos negociar politicamente, o legislativo e o executivo, nos seus relacionamentos institucionais, valem pouco, na medida em que se tenha um orçamento generoso, capaz de distribuir verbas e de conseguir apoios, né? Ainda continua assim, mas eu acredito que isso não pode perdurar eternamente, tá certo? Outra questão, que esta agora negativa, que eu chamo das misérias institucionais, é este populismo que germinou na sociedade nos últimos anos, né? Trazendo, sobretudo, uma extrema-direita extremamente borsal, no que diz respeito ao entendimento das instituições, das formalidades do poder, dos rituais necessários à vida pública e assim por diante. E, por último, eu quero crer que a democracia sofre muito na medida em que os poderes não funcionam corretamente ou concretamente. E, para terminar, eu relembro aqui aquilo que está lá no artigo 16
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, foi editada em agosto de 1789, refletindo as ideias iluministas, as ideias do Locke, do Montesquieu e de outros pensadores, inclusive o Rousseau, né? Escrito lá no artigo 16, todo aquele país em que não há declaração de direitos e nem separação de poderes, não tem Constituição. A Constituição é fundamentalmente um mecanismo político que, a par da consagração dos direitos fundamentais, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, introniza a divisão do poder político para que se evite o absolutismo e a tirania e outras formas de tirania. E a outra lição que eu tenho em mente sempre é aquela do próprio Montesquieu, né? Os poderes são diferentes, são autônomos, são independentes, mas para que as coisas funcionem, eles precisam funcionar em conjunto. Não há como eu ter um poder executivo sadio e um legislativo inerte e um judiciário autocrata e assim por diante. Né? Então, esta é que me parece que é o X da questão. E aí se faz, teoricamente ou normativamente, para se realizar isso, precisa de engenho e arte e trabalho políticos. Muito obrigado, fica à disposição aí para os questionamentos. Obrigado, professor. Muito bom. Obrigado.